ministro das Relações Exteriores, José Serra, é suspeito de receber 23 milhões de reais de Caixa 2 em contas na Suíça. As acusações fariam parte de um acordo de delação premiada negociada por um grupo de até 80 executivos da construtora Odebrecht. Os acordos de delação premiada estariam sendo negociados com a Procuradoria-Geral da República. Ao menos 2 executivos da Odebrecht teriam citado o atual ministro das Relações Exteriores, José Serra. Segundo o jornal Folha de São Paulo, eles teriam apontado à força-tarefa da Lava Jato 2 nomes como sendo de operadores do ministro. O dinheiro, um total de 23 milhões de reais, teria irrigado a campanha de Serra à presidência em 2010. Segundo a reportagem, parte do dinheiro foi transferida por meio de uma conta na Suíça. O acerto do recurso no exterior foi feito com o ex-deputado federal Ronaldo César Coelho, hoje no PSD, e que integrou a coordenação política da campanha do ministro. Já o operador do Caixa 2 no Brasil teria sido o também ex-deputado federal Márcio Fortes, do PSDB. O ministro José Serra disse por meio de sua assessoria que não vai se pronunciar sobre supostos vazamentos de supostas delações relativas a doações feitas ao partido em suas campanhas. A Lava Jato vai chegando aos outros partidos. Basicamente, até agora, tinha atingido apenas o PT e um pouquinho do PMDB. Agora, o fio da meada tucana começa a ser puxado. Pela amostra, que os delatores devem ainda provar, dá para sentir o efeito explosivo que as delações da Odebrecht devem causar. E no meio de tudo isso, na calada da noite, alguns deputados tramam outra tentativa de anistia para políticos que usaram Caixa 2 em suas campanhas. Isso é uma... Este aponta a Caixa 2 e 23 milhões de reais para a campanha presidencial de José Serra em 2010. Empreiteiros indicaram que Ronaldo César Coelho, hoje no PSD, mediou repasses na Suíça e Márcio Fortes, do PSDB, tratou de valores no Brasil. São 2 personagens conhecidos, o Márcio Fortes, tal, muito conhecido, o Ronaldo, irmão do Arnaldo, é bom lembrar, né? Irmão do Arnaldo César Coelho, tal, teria, segundo esse vazamento, tal, da denúncia da delação premiada feita pelo Odebrecht, paga o Caixa 2, que por uma quantia fabulosa, né, de 23 milhões de reais na Suíça. Eu presumo não, é condição sine qua non, que tenha um depósito onde foi realizado, qual conta, tal. Agora, a Suíça continua lavando, ela é uma lavanderia em larga escala, diz que faz isso, faz aquilo, continua. Os dinheiros dos ditadores da África Negra estão lá na Suíça, e continua, né? Muda um pouquinho, tenta dizer que agora está controlando o dinheiro roubado, mas a Suíça faz um papel sanguinário, nojento, me desculpe a expressão, recebendo dinheiro sujo, dinheiro de tráfico de armas, drogas, de ditaduras, tal. Em relação à campanha de 2010, agora vamos ver as provas. Não importa, o que nós queremos é limpar o Brasil, é finalmente usar a margem da vassoura, que é do Monteiro Lobato, vai lembrar, que foi usada depois pelo senhor Jânio da Silva Quadros, tempos depois, 2 décadas depois, realmente fazer a limpeza no Brasil, ser uma república, e ser república não tem corrupção, né? Ou se tem, ela é devidamente apurada. Em república não há impunidade, todos são iguais perante a lei. É isso, muito bom dia, Joséval, bom dia a todos aí. Olha, Joséval, um dos integrantes da Força Tarefa da Lava Jato me diz que muito ainda vai aparecer, e principalmente nas delações premiadas, nos acordos, né, firmados pelas empresas. Começam a aparecer nomes de políticos e a expectativa é de que aumente a lista de deputados e senadores envolvidos nesta Operação Lava Jato. É a lógica da política até agora, né? É o de financiamento através de empresas, mas, na verdade, esconde um grande propinoduto, né? Fantasiado de doação. E, até agora, o Partido dos Trabalhadores, o PMDB e o PP foram os mais atingidos, mais o PP nesta investigação. Mas me dizem aqui os investigadores que outros partidos serão alcançados, como agora o vazamento de informações da delação da Odebrecht, que mostra que o ex-governador de São Paulo, hoje chanceler brasileiro, José Serra, teria recebido 23 milhões em contas na Suíça.
Essa negociação, segundo a delação da Odebrecht, teria se dado através de pessoas de confiança de José Serra. Márcio Fortes, ex-presidente do BNDES, ex-deputado, foi até ministro interino, começou muito cedo na atividade, e Ronaldo César Coelho, né, que também ex-deputado, um dos fundadores do PSDB e hoje no PSD, que são pessoas ligadas a José Serra. Nesta mesma doação, a Odebrecht são vários funcionários da empresa que falam, 40 funcionários. Não houve contrapartida de José Serra, ainda ele estava em campanha eleitoral para 2010. Mostra claramente que, além, evidentemente, de políticos que recebem propina, o controle total é de empresas, né? Eu sei que o Vila não concorda muito com isso, mas olha, Vila, as empresas é que fazem o controle, né, a quem vai sequestrar. O professor Vila, só registrando que essa informação sobre o José Serra é a capa da Folha de São Paulo de hoje. A campanha dele em 2010 teria recebido 23 milhões de reais. Na Suíça. O ministro nega, esse dinheiro foi pago em conta na Suíça. Eu pergunto, isso complica a situação dele, professor? Porque é uma pré-delação ainda, né? É uma pré-delação. Bem, complica, né? Porque caso essa pré-delação se transforma em delação e haja efetivamente os documentos que comprovem esses depósitos, essas transferências eletrônicas, né, na Suíça, e esses dois senhores deveriam ter contas lá, evidentemente, com outras denominações, né? Não conta pessoal, tal, presume-se, pelo histórico. Dinheiro não brota assim, né? E é uma fortuna, né? Em valores não atualizados, isso daí, vale lembrar, nós estamos falando de 6 anos atrás, né? Então, a situação dele fica muito complicada. Agora, eu acho que a coisa vai ficar complicada para ele e para muita gente. Pode multiplicar por mais de uma centena de políticos conhecidos e alguns não tão conhecidos, do baixíssimo clero, do baixo clero e do alto clero. Vai ter muitos cardeais, já que estamos na linguagem eclesiástica, vai ter muitos cardeais que vão ser atingidos. O Brasil poderá não ser o mesmo após a delação da Odebrecht, que envolve não só os proprietários da empresa, a família proprietária, tal, que domina a maior parte das ações, já que é uma empresa de capital aberto, dezenas de diretores e altos funcionários. Nós teremos o fim de ano mais quente da história recente do Brasil. Porque vamos ver quem é que vai sobreviver. Porque por isso que o Congresso está querendo rapidamente, né, Zé, você melhor do que eu sabe, tentar aprovar algum tipo de anistia de Caixa 2. Né? Eles estão correndo ali contra o prazo, desesperados, porque caso eles anistiem... Porque teve alguns políticos que me falaram o seguinte, e certamente falaram para você precisa entender o seguinte, eles falam 2 pontos, abre aspas, falando político, você precisa entender, sempre foi assim. O que eu fiz, todo mundo sempre fez. Caixa 2 foi dinheiro para a campanha, porque existe o Caixa 2 e o Caixa 3. O Caixa 3 quando o sujeito fica com o dinheiro para ele, né? E o Caixa 2 quando ele pensa no partido, no povo, nos seus eleitores e tal. A grande questão se é Caixa 2 ou Caixa 3 é dinheiro de propina e é dinheiro, evidentemente, que não há registro legal. Então é crime, né? Essa que é a questão. E Zé Maria, a gente chama isso aqui de a ética da malandragem. Inclusive tem muito petista, principalmente, ou pessoas que estavam no governo há pouco tempo, que estão usando inclusive essa informação do Serra para pedir a prisão dele, ou pelo menos para pressionar para que outros sejam também delatados, né? Para jogar todos numa vala só. Olha, Tiago, estão espalhando aqui que esta é a ideia dos coordenadores da Lava Jato de juntar a todos e incluir o presidente Lula no meio e colocá-lo na cadeia e aí evitar aquela gritaria, é perseguição, é só o ex-presidente Lula. Essa é a ideia, de juntar todos nesse grande finale da Lava Jato. Agora... Quero aproveitar essa minha breve passagem por Brasília, aqui em frente ao Mané Garrincha, para prestar uma singela homenagem ao José Serra, que deve estar escondido aqui em algum buraco. É para falar sobre os operadores da propina do José Serra. Eu conheço os dois há muitos carnavais do Rio de Janeiro. Um deles é o Márcio Fortes, filho do empresário João Fortes, que serviu ao SNI da ditadura como informante no meio empresarial. Márcio Fortes, por isso, fez uma carreira fulminante no regime militar. Foi presidente do BNDES,
foi vice-ministro da Fazenda e era quem redigia, preparava, editava e distribuía os famosos dossiês que o Serra fazia contra os adversários políticos, inclusive os adversários dentro do PSDB. O Tasso Gereissati sabe disso. O Tasso sabe. O outro é esse notável Ronaldo César Coelho, que transportava o Serra. Era operador do Serra e levava o Serra daqui para lá, de avião particular, de helicóptero. Ronaldo César, irmão do Arnaldo César Coelho, é um dos gênios da Bolsa do Rio de Janeiro, na geração imediatamente posterior à do Marcelo Leite Barbosa, quando a Bolsa do Rio era pujante, antes de o Naginarras fechar a Bolsa do Rio. O Ronaldo César Coelho operou sempre para o Serra. E uma vez, andando no calçadão de Ipanema, o Ronaldo disse assim para mim: Paulo Henrique, o Moreira Franco, o Moreirinha, o gatinho Angorá, o Moreira Franco, Paulo Henrique, fez a opção preferencial pelos ricos. O Moreira é outro. Deve ser um dos homens mais ricos do Brasil, como o Serra. E aí, olha, Márcio Fortes, Ronaldo César, Serra, Moreirinha, Michel Temer, como diria o Mino Carta, é tudo a mesma sopa. Ô, Reinaldo, a gente falou de PT, vamos falar um pouquinho de PSDB, a gente já mostrou essa reportagem aqui, mas hoje a Folha de São Paulo trouxe de novo a reportagem que o ministro das Relações Exteriores, José Serra, teria recebido 23 milhões de reais em propina do Odebrecht, seria caixa 2, na verdade, do Odebrecht, quando ele foi candidato à presidência em 2010. Não é nem a primeira vez que o jornal publica essa reportagem. Agora veio com mais detalhes. É só um aperitivo do que vem por aí nessa delação do Odebrecht? Eu acho que é, Amanda. Outro dia eu brinquei aqui que muito pior do que uma TPM é a TPO, né? Que é a atenção pré-Odebrecht, né? Porque pega mais gente, aí não é exclusiva das mulheres, pelo menos isso, quer dizer, os homens também têm. Certamente sim, eu não estou entrando no mérito se é verdade ou se é mentira o que está aí, é um vazamento do pré-acordo de delação premiada, mas isso indica que não haverá grande partido incólume. Todos eles vão sofrer as consequências. E aí, nesse caso, faz-se o quê? Nesse caso, faz-se o que tem que ser feito. Tem que se investigar e tem que se punir aqueles que cometeram falhas. É assim que funciona. Só não vale confundir as coisas. Há uma diferença entre cometer crime e pertencer a uma organização criminosa de uma maneira maior. Isso sem querer absolver ninguém. Insisto, cada um tem de responder segundo aquilo que fez. Mas o caso Odebrecht evidencia que ninguém vai escapar. Na verdade, o que quer que se faça, qualquer cenário que se desenhe, qualquer cenário político sobre o futuro do Brasil, quem vai presidir o país, como vão ser as eleições, olha aqui, todas as previsões hoje estão submetidas a um valor que relativiza tudo. Se chama Odebrecht. Como disse Gore Vidal, todos os absolutos são relativos debaixo do sol ou debaixo da Odebrecht. Isso porque a gente nem chegou no Eduardo Cunha, né, Reinaldo? Boa noite.